Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Beatriz Frenner e tô aqui para apresentar mais uma edição do nosso podcast super especial, esse projeto da Top View, que é o Vidas Médicos. Aqui contamos as histórias de profissionais apaixonados pela medicina e também por suas áreas de atuação. E na edição de hoje temos aqui uma super convidada, que é a doutora Maíra Carvalho Galuti, que é hematologista e também pós-graduada em nutrologia. Hoje ela atua como foco aí principal em saúde e bem-estar. Então vamos lá, antes de mais nada, seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada pelo convite, acima de tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Pra gente começar, sempre sabendo um pouco mais sobre a sua história, antes da gente tirar todas aquelas dúvidas de saúde. Como foi sua decisão de cursar medicina? Faz quanto tempo isso? Na verdade, eu acho que não teve uma decisão. Sempre foi assim, sabe? Eu não me lembro de ter pensado na minha vida em fazer outra coisa. E eu tenho um relato dos meus pais também, de que desde pequenininha eu sempre falava que eu gostaria de ser médica. Então, eu acho que foi uma escolha muito natural. Foi algo bem que simplesmente aconteceu. Algum familiar seu, seus pais eram da área da saúde? Na verdade, não. Eu tenho um primo que é médico, mas ele mora em outro estado, então eu não tive muito contato. E meus pais não são médicos, e eu não tive ninguém da família que pudesse, né, me trazer essa vontade. Como que foi encarar esse desafio lá atrás, assim, de vestibular, de passar, de estudar? Você inspirando, de certa forma, na sua família, então sendo ali a pioneira nos seus familiares mais próximos, a primeira? Olha, quando a gente escolhe fazer medicina, a gente sabe que a gente vai ter, de fato, uma batalha, né? Porque é uma dedicação desde o primeiro momento, né? Tanto para você estudar, para passar em uma boa faculdade, quanto para você se manter ao longo do curso, né? Com bastante informação, com bastante estudo. Então, o que eu acho que me motivou foi sempre essa vontade mesmo de ser médica. Então, como eu disse, foi algo bastante natural. Eu precisei estudar bastante, não passei, né, no primeiro ano de tentativa, mas não me desanimei, né? E graças a Deus deu tudo certo. Doutora, eu tô vendo aqui que você fez residência em clínica médica, em hematologia, se especializou em transplante de medula óssea. A ficha continua, mas eu quero parar aqui já nessa parte do transplante de medula. Como que é isso? É uma área tão fascinante, né? Quando a gente imagina os resultados que um transplante pode trazer na vida de um paciente. Como que foi a decisão dessa especialização? Na verdade, decidi pela hemato e logo depois pelo transplante, porque eu decidi fazer o transplante na residência de hemato. Eu acho que foi um caminho bem, como que eu posso dizer? Também que eu fui construindo ao longo da minha formação. Então, ao longo da faculdade, eu acreditava e me aproximava muito mais da cirúrgica, né? Então, eu achei que eu queria ser cirurgiã, mas daí eu entendi que não, foi no internato. Foi onde eu comecei a me aproximar da clínica médica. Quando eu finalizei a faculdade, eu optei por trabalhar, foi onde eu fiz minha primeira pós-graduação em dor também, e onde foi que eu entendi que eu gostava muito dessa parte clínica, então eu optei por fazer clínica médica, e foi ao longo da clínica médica que eu busquei conhecer todas as especialidades para ver qual que eu gostaria de seguir. E quando eu me deparei com a hemato, né, hemato-onco, que eu de fato entendi que era um caminho que me brilhava os olhos, né, e foi onde eu optei por fazer. E foi durante a residência de hematologia, onde a gente tem mais contato com os pacientes hematológicos, onde a gente tem a possibilidade também de entender a indicação do transplante e até mesmo acompanhar um serviço de transplante, que eu, de fato, me encantei, né? Eu acho que é uma especialidade maravilhosa, assim. Eu me lembro até hoje, quando eu estava na residência, que a gente vivia né, o dia a dia dos pacientes, a gente vivia, né, a cada conquista. Eu me lembro da festa da pega que a gente fazia, né? Então, quando o paciente, de fato, pegava a medula, né, a nova medula, né? Então, ela começava, vamos dizer, a funcionar, vamos dizer, né, para falar uma linguagem que as pessoas possam entender, era extremamente emocionante pra gente, né? E eu estava voltando também, né? Foi muito recente do meu tratamento médico, né? Então eu fiz um tratamento médico para câncer também.
Então, para mim, ter feito aquela residência foi muito significativo. Então, é uma especialidade muito rica, muito bonita e que me enche os olhos ainda. Nossa, que legal. E você falou isso agora, eu consegui imaginar que você teve experiência dos dois lados, né? Sim. Você passou como paciente, passou também e passa ainda, né? Atua hoje como quem tá do outro lado ajudando, né? Como é que é essa balança? Se for tranquilo para você entrar nesse assunto, mas como que são essas duas memórias para você, esses dois pontos? É muito interessante, sabe, Beatriz, porque quando a gente só tá no lado de médico, eu acredito que a gente consegue ter uma empatia pelo paciente, né? Principalmente quem escolhe trabalhar com pacientes com doenças graves. Eu não digo nem só doenças oncológicas, né? Porque a gente tem outras doenças graves em outras áreas da medicina, assim. Mas quando você tem eu vou dizer a oportunidade, né? Eu acho que essa palavra cabe bem aqui, de estar do outro lado e viver tudo que o paciente vive com relação à angústia de diagnóstico, à angústia de início de tratamento, com todo o contratempo que você pode ter durante o tratamento com relação a efeitos colaterais, né, do tratamento ou até intercorrências. Você acaba entendendo de outra forma quando o paciente te traz uma demanda semelhante, né? Então, eu digo que eu hoje em dia consigo ter um olhar diferente e às vezes quando meu paciente chega nessa angústia, eu consigo às vezes até de certa forma acolher melhor ele, né? Porque eu às vezes não verbalizo para ele que eu já estive daquele lado, mas eu entendo, né? Dentro de mim o que ele tá sentindo, assim. Então, eu acho que acaba sendo mais fácil de lidar com o paciente, sabe? Faz tempo que você passou por isso? Sim, eu fiz o diagnóstico de câncer de mama em setembro de 2016. E eu falo que desde lá minha vida mudou por completo, assim, né? E as pessoas, elas até às vezes se assustam quando eu falo isso, mas eu vejo que ali eu recebi uma bênção de Deus, assim. Eu olho o meu tratamento e olho a doença como uma verdadeira bênção que Deus me deu, porque foi ali que eu entendi que eu tinha a oportunidade de fazer diferente, né? Não que eu acho que eu não era uma boa pessoa, ou, né, enfim, mas é porque eu acho que foi a maneira que a vida me mostrou que talvez eu precisasse repensar em algumas coisas, né? Então, desde aquele momento, eu me lembro até hoje, né, então, que, né, quando eu recebi o diagnóstico, tudo mudou, né? Então, precisei trancar a residência por um período, eu morava sozinha, então a gente teve que reestruturar tudo. Então, num dos meus momentos de introspecção, né, eu parei e falei, tá, e agora? Né? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer, né? E daí eu falei, então a gente tem dois caminhos, né? O que eu costumo falar, inclusive, para meus pacientes, eu falo, olha, a gente tem o caminho de achar que isso é um super castigo da vida e de Deus, né? Então, eu falo sempre em Deus porque eu acredito muito em Deus, sou muito espiritualizada. E levar tudo isso como um peso, né? E eu vejo que, infelizmente, tem pessoas que escolhem esse caminho e, às vezes, a gente se depara com muito mais intercorrência, muito mais sofrimento. Ou você tem o caminho de entender que é isso que está se apresentando e que você vai fazer diferente. Você vai entender que isso é uma lição e vai entender e vai tentar responder para que você está passando por isso, né? Porque todo mundo pergunta, mas por que comigo? Mas por que não comigo, né? Eu sou um ser humano como qualquer um, né? Então, pra gente ter alguma coisa, basta a gente estar vivendo, né? Então, foi aonde tudo mudou, assim, sabe? Então, 2016 foi, acho que, uma virada na minha vida mesmo. Nossa, como é importante você dividir isso com a gente, porque muitas vezes a gente vai abordar os temas falando mais de profissão, mas quando a gente consegue conhecer um pouco da vida pessoal, a gente observa como isso converge muito com o trabalho, né, de ser médico. Sim. Como isso provavelmente influencia na sua forma de exercer sua profissão. Sim, sim. E foi através disso que eu acho que eu comecei a olhar a medicina de uma outra forma, assim, sabe? Antigamente, quando eu era mais jovem, talvez até um pouco mais imatura, vamos dizer, eu achava que ser médico era quando você curava a doença. Hoje eu entendo que, com certeza, o médico cura a doença, mas eu acho que o médico ele também pode promover a saúde, que é o que eu entendi que faz muita diferença na vida das pessoas, né? Que é por isso que eu busquei outras especializações, outras pós-graduações, por isso que eu faço outros cursos, porque eu continuo atuando como hematologista, continuo tratando doenças, mas eu fico muito grata quando alguém me procura para, você pode me ajudar a ser mais saudável?
né? Porque, ou que eu já estive doente, né? Então, eu não quero adoecer de novo. Ou se eu adoecer, que eu adoeça mais forte, vamos dizer, né? Que eu consiga combater isso com mais facilidade, né? Então, isso é bem importante, assim. Queria que você explicasse quais são as especializações que você fez e como elas convergem ali com a tua residência, né? Com a tua principal atuação ali, que era como hematologista, que é como hematologista. Como que essas especializações, essas pós que você fez interagem com isso? E que tipo de trabalho é esse? Claro. Eu atuo como hematologista ainda. A hematologia é a minha grande paixão, assim, eu gosto muito de ser hematologista. Quanto hematologista, a gente atua em tratamento de doenças malignas, então a gente tem as neoplasias hematológicas, mas a gente recebe no consultório muitos pacientes também que têm a parte benigna, né? Então, às vezes a parte de coagulopatia, ou até às vezes pacientes que apresentam alguma anemia por um déficit carencial, alguma coisa semelhante a isso, tá? Com a minha história, eu entendi que não basta eu fazer um tratamento médico e depois voltar a ter uma vida onde eu não vou consumir bons alimentos, onde eu não vou ter um equilíbrio no meu corpo, onde eu vou continuar tendo déficit nutricional, onde eu vou ter mais inflamação, né, onde eu vou ter um corpo que não está num equilíbrio, que vai me trazer uma doença de volta, né? Pode não ser, de repente, uma recidiva de um câncer ou não, mas pode ser, de repente, uma obesidade, um diabetes, uma pressão alta, que a gente vai ter um impacto também. Então, foi quando eu adoeci que eu entendi. Falei, não, então eu preciso entender o que eu preciso fazer para não adoecer, né? Então, foi por isso que eu busquei fazer a minha pós-graduação em nutrologia. Foi onde eu comecei, então, esse estudo, e eu comecei a ver que eu conseguiria trazer para minha especialidade de hemato, né? Buscando isso, oferecer para os pacientes, então, essa questão de não só reposição vitamínica, mas de equilíbrio, né, de micronutrientes, né, então, às vezes o paciente que teve o câncer, que a gente acaba tratando a doença e que depois eu posso atuar ofertando, vamos dizer, a busca pela saúde, né, então é dessa maneira que as duas especialidades elas acabam convergindo. Né? Então, hoje eu busco fazer isso no meu consultório. Eu tenho tido bastante resultado positivo, está sendo bem legal. Como que é essa busca, não de tratamento, mas de promoção da saúde através da alimentação? É muito clichê a gente chegar e falar, você é o que você come, né? Mas é isso mesmo? Com certeza, assim, eu acho que... Eu vou ampliar até, eu acho que é o que você come e você é o que você pensa, né? Então, eu acredito muito que o ser humano, ele pra gente encontrar o equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio que eu chamo de corpo, mente e espírito, sabe? Então, não adianta você manter uma boa alimentação, você tentar manter uma atividade física se a sua cabeça não tá boa, né? Se você pensa coisas ruins, se você não confia em você, se você consome coisas pesadas, no sentido de só ver notícias pesadas, né? Então, eu acho que é fundamental. O que eu falo para os meus pacientes primeiro, cuidar da alimentação, então a gente tem que descascar mais do que desembalar, né? É uma frase muito clichê, mas ela é muito verdadeira, né? Então, quando a gente descasca, a gente tá trazendo o que a natureza ofertou pra gente, que é saúde, né? Então, às vezes a gente não precisa nem suplementar com alguma coisa, né, extra, com um comprimido. A gente pode encontrar na nossa casa mesmo, através de frutas, verduras e legumes, né? Atividade física, então, acho que tem que ter essa complementação. Falo para os nossos pacientes, buscar fazer atividade física, se possível, todos os dias, né? E cuidar muito de sono e descanso, né? Porque são duas coisas que as pessoas às vezes não entendem, né? E acham que não é importante, né? Principalmente descanso, porque a gente tem uma rotina muito atribulada, onde a vida parece que pede que a gente sempre esteja produzindo, né? Então, a gente às vezes tem que aprender a descansar. E foi uma coisa que eu aprendi também, porque eu sempre fui muito workaholic, né? E foi uma coisa muito interessante durante o meu tratamento também, que eu tive que parar tudo, né? Eu lembro que eu ficava desesperada, porque na época eu fazia muito plantão. E eu me vi desesperada, porque eu fui do 80 para o 0, né? E foi ali que eu comecei a ter os insights de que não, peraí, tá errado, né? Então, você tem que aprender a desacelerar, você tem que aprender a trabalhar, mas a ter esses momentos de descanso, sem estar focada em estar produzindo,
né? Porque... Você falou que é diferente. O descansar, então, não é chegar em casa, fazer um monte de coisa e só parar ali na hora de dormir. Não. O que é esse descansar? É você ter esse momento de relaxamento mesmo, sabe? É você ter um momento em que você não vai ficar preocupada com seu celular. É você ter um momento, de repente, com o seu esposo, com o seu filho, um momento de qualidade, né? Onde você vai ter uma atenção voltada, sem estar preocupado em produzir mesmo, né? Em simplesmente você viver ou marcar um jantar com a pessoa que você está junto, com amigos, né? Final de semana, viajar, ir para parque, ir para praia, sem você estar preocupado com que aquilo vai te trazer de retorno, no caso, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? Ah, não, mas eu vou sair, mas eu vou ter que postar que eu tô aqui nesse restaurante com esse, né, desse chefe. Não, né? Só vive aquilo, né? Descansa, desconecta, né? Então, para você ter, de fato, a cabeça tranquila, assim, porque senão a nossa cabeça não para. Sabe? Essa é a atuação, então, dentro do bem-estar. Isso. Dormir, descansar, se alimentar direitinho, cuidar da saúde também com atividade física. Isso. Você falou que teve já boas surpresas no consultório, bons resultados. Teria como trazer algum exemplo de algum paciente ali que transformou a vida através desse protocolo, digamos assim? Tenho sim. Eu atendi, inclusive ela passou em consulta hoje pela manhã, eu vou usar ela como exemplo. É uma paciente que me buscou alguns anos atrás por conta de um problema hematológico. É uma paciente bem especial. E a gente tratou o problema hematológico dela com bons resultados, né, com o tratamento que é oferecido pela hematologia. Mas eu entendia no consultório, a gente conversava muito, e eu conversei muito com ela hoje pela manhã também, que ela estava bagunçada. Então, ela estava muito depressiva, ela estava chateada, ela estava com muito medo. Aquilo já estava impactando, de certa forma, na vida pessoal dela com o esposo, por exemplo, né? Foi quando eu falei, olha... Então, acho que vamos tentar mudar a nossa abordagem, né? E a gente começou, então, a gente olha o problema hematológico, que está controlado, com certeza, mas a gente começou uma outra abordagem de foco em saúde. Então, trabalhando a mente, o espírito e focando no corpo. Então, ela começou a fazer, ela falou pra mim, doutora, eu não fazia nada de atividade física, eu vivia... Eu acordava, mas ficava dormindo, eu ficava me arrastando o dia inteiro, eu tinha que preparar comida para o meu filho, eu não tinha forças para isso. E desde que a gente começou essa abordagem, eu acordo de manhã, 10 para 6, eu tô no meu spinning, eu faço meu spinning, volto, dou comida pro meu filho, levo ele pra escola, vou pro meu trabalho, comecei a levar marmita, porque ela almoçava muito fora, então ela comia muita fritura, né? Não tinha boas escolhas. Estou fazendo marmita, estou levando marmita todos os dias. Dias que eu não consigo ir na academia, eu me sinto mal, daí eu chego em casa, pego meu filho, levo ele pra academia junto comigo. Então, ela falou, e isso só no relatar dela. E daí, quando a gente foi ver os exames, e em relação à bioimpedância também, ela teve melhora, então, no percentual de gordura, ela melhorou a massa magra, perdeu gordura, os exames melhoraram, muito menos inflamada, e a gente tá vendo um impacto também, então, em relação à parte de hematologia, né? Então, essa paciente, ela é bem especial, ela passou em Nova Consulta hoje pela manhã comigo, né? E eu fiquei bem feliz, assim, porque ela foi uma das primeiras pacientes, assim, que eu tive a possibilidade de olhar com esse olhar, e eu tô vendo ótimos resultados com ela. É incrível isso. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já teve uma fase que não praticou atividade física, que teve aquele momento, eu tô muito sobrecarregado de trabalho, não consigo fazer mais nada por mim. E realmente reflete na alimentação, você começa a fazer escolhas ruins, ou não comer direito, nem se alimentar. E o humor, né, como muda. O que mais me deixou fascinada enquanto você falava, doutora, é que a primeira melhora, ela já conseguiu sentir, independente de exame, né? Na casa dela, ela estava bem e estava feliz. E como isso está relacionado com saúde e bem-estar. Sim, a produtividade melhora, né? Quando você tá em equilíbrio, quando você tem saúde, né? Porque saúde não é você não ter doença, saúde é você ter esse equilíbrio, né? De fato, no corpo, na mente e no espírito, né? Então, quando você tem esse equilíbrio, quando o corpo tá equilibrado, quando a sua mente tá equilibrada, e quando de alguma forma, na forma que você acredita, você tá equilibrada com o que você acredita espiritualmente, né? Tudo anda, né? E a vida melhora, você fica mais produtivo no trabalho, você traz boas relações para próximas de si, então isso é bem legal, bem gratificante. Esse tipo de avaliação, ele é
apenas para pessoas que têm algum problema, que precisam procurar uma hematologista, ou qualquer pessoa pode querer buscar esse tipo de melhora? Eu não tenho nenhum problema de saúde, mas eu quero ir lá no seu consultório para fazer essa avaliação. Isso é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que esteja buscando saúde, né, saúde e bem-estar, pode e será bem-vinda, né, no meu consultório. Ficarei bem feliz em atender, e não só, e claro, os pacientes hematológicos também, que eu possa estar fazendo essa avaliação também, será muito legal. Serão ali também bem recebidos. Exatamente. Explica pra gente como que é um pouco esse processo, doutora. A pessoa chega então para a primeira consulta e o que acontece? Como que é esse passo a passo dessa paciente, por exemplo, para chegar até esse padrão de vida hoje de estar se sentindo bem? Como que é esse acompanhamento? Bom, assim, na primeira consulta, geralmente, o que eu preciso fazer é entender aonde que a pessoa tá, né? Se a gente já tem, de repente, alguma alteração estabelecida, então, sobrepeso, se tem alguma doença de base, né? Diabetes, hipertensão, alguma doença autoimune. Então, a gente tem que entender aonde que a pessoa tá. Eu faço a avaliação dos exames, tem alguns formulários que eu gosto que os pacientes preencham também, que me ajudam a entender principalmente dessa parte emocional, né, que reflete diretamente, né, no nosso trabalho, até para entender como que o paciente vai lidar com tudo, né, o que a gente vai propor. E tem toda a avaliação de bioimpedância, enfim. E a partir de lá a gente traça uma meta, né? Então, a partir de lá, eu falo que o paciente não está mais sozinho, que nós somos uma equipe, né? Então, é claro, uma abordagem multiprofissional, então eu preciso que o paciente tenha uma avaliação de um nutricionista, né? Então, até para melhorar essa parte alimentar, de repente, formulação de cardápio, voltado para o que a gente busca. O início da atividade física, né? Então, é claro, sempre buscando entender as limitações de cada paciente. Então, se o paciente precisa de alguma liberação de um cardiologista ou tem uma limitação, se o paciente puder, né? Então, ter a avaliação de um educador físico, isso é muito importante. Eu costumo falar para os pacientes que não adianta a gente ir do 0 para 80, então é sempre step by step, né? Então, ir colocando pelo menos poucos minutos no dia ou ir implementando isso ao longo da semana, porque daí a gente vai vendo os resultados e as coisas vão melhorando, e a gente faz a estratégia daí, então, também com relação à medicação, né? Então, quais são os medicamentos, né, suplementação, que será necessário, né? Então, a gente vai acompanhando e a gente tem consultas seriadas para ver os resultados e também para ver se a gente tem que mudar a estratégia ou se essa estratégia traçada no primeiro momento está sendo eficaz. Você falou uma coisa, doutora, também que é bem interessante para os atletas que escutam a gente, aqueles amadores ou não, os que já estão tentando ali engatinhar para uma coisa maior, que é a tal da bioimpedância. O que é isso? Como funciona? Como que é feito esse cálculo e que ele revela para a pessoa? Na verdade, é através de uma balança, né? Então, ela vai te dizer... como que eu posso te explicar? Mas ela vai te dizer a composição corporal, né? Então, basicamente, a quantidade de água, de gordura. Então, ela separa o que a gente tem de... massa magra e massa gorda, vamos dizer, tá? Tentar explicar de uma maneira mais acessível. Então, é a partir dela que eu consigo, de repente, avaliar, né? Então, a distribuição de gordura no corpo do paciente. Se o paciente, ele tá com mais distribuição de gordura em qual parte. Se a gente tem um percentual maior de massa magra, que é o que eu preciso. Ou se ele tem um percentual maior de gordura. Para a gente poder traçar estratégias para trazer o paciente para onde a gente precisa, né? Então, buscar um aumento da massa magra e uma diminuição da gordura. É uma medicina de precisão mesmo, porque você consegue individualizar muito o tratamento. Isso. Me ajuda bastante a mostrar para o paciente, né, aonde que a gente tá, onde que a gente precisa melhorar, e nada como número, né? O número, ele é muito expressivo para a gente poder, né, mostrar para o paciente, e a gente pode comparar, né? Então, a gente consegue comparar a bioimpedância de uma consulta com a outra e assim também ver os resultados. Os pacientes, eles gostam bastante disso, né? Assim como os exames, né? E a nutrologia, exatamente, o que ela acrescenta nesse processo todo? Como que ela funciona nesse atendimento?
ela acaba que na verdade, eu utilizo ela em todos os momentos, assim, sabe? Porque é onde eu vou orientar o paciente a necessidade de boas escolhas alimentares, né? Como que a gente pode trazer para a vida do paciente o que ele está precisando. É onde eu posso avaliar quais são os métodos que eu preciso para, de repente, melhorar um sobrepeso, focar em uma melhora de uma pressão alta, onde eu posso utilizar de alguma suplementação para melhorar o que o paciente tem. Então, na verdade, ela acaba que está em toda a minha consulta, assim, sabe? É inerente, assim, né? Uma coisa que vai fluindo natural. Isso, ali. Até difícil de explicar, sabe? Porque é tão natural, sabe? Eu imagino que as mulheres buscam muito. E os homens também podem, devem? Podem e devem. Eu confesso que eu tenho mais mulheres no consultório hoje, tá? Acho que os homens, pelo que eu tenho visto, eles acabam buscando mais atendimento com homens também, mas eles podem, né, consultar com mulher também. Mas eu vejo, para mim, mais busca de mulheres buscando essa questão de saúde, bem-estar, até por questão de envelhecimento, alteração hormonal, né, menopausa. Tem diferença nos objetivos entre homens e mulheres, geralmente? Às vezes eu vejo, na verdade, como eu te disse, as mulheres, elas buscam muito a parte de saúde, bem-estar, principalmente por essa questão, assim, de mudança hormonal, sabe? Então, acho que a gente acaba sofrendo muito esse impacto dessa, né, conforme o envelhecimento vai acontecendo de forma natural, né? Os homens, eles buscam também, os pacientes que eu tenho, homens, eu vejo que eles buscam a parte de saúde, mas acabam também buscando um pouco mais de estética, né, acho que dessa questão de beleza, assim, né, que acaba sendo inerente, né, quando você melhora o teu corpo, você acaba vendo bons resultados, como perda de peso e tudo mais. Agora, relacionado a essa questão hormonal das mulheres, de que forma que esse atendimento pode ajudar nisso? A gente sempre faz essa avaliação ao longo do tempo, então a gente acaba dosando alguns hormônios que as mulheres têm, na verdade homens e mulheres, né? Então a gente acaba identificando as alterações hormonais que as mulheres apresentam em determinada faixa etária. E a gente pode melhorar isso através de abordagens indiretas, né? Então, às vezes, suplementações de vitaminas e minerais. E, a depender do caso, a gente pode abordar também de forma com a reposição hormonal, né? Então, isso vai depender de cada caso, né? Pra gente poder fazer a escolha certa, né? De ver o que aquela mulher precisa, sempre com segurança, né, o que é o mais importante, né, então eu não acho certo a gente sair prescrevendo hormônio para todo mundo, então acho que é uma abordagem bem importante. Perfeito, né, quando é necessária essa reposição, porque isso afeta, né, de alguma forma a vida da pessoa, é um tratamento médico. Isso. Saindo um pouco agora dessa esfera profissional, a gente chega na parte para conhecer ainda mais a Maíra, né, dia a dia corrido, médico, que horas começa a sua rotina, doutora? Começa cedo. Eu geralmente, alguns dias às 6 da manhã ou um pouquinho antes. E vai até? Umas 9 da tarde. Assim, eu paro de trabalhar antes, né? Então, por volta das 6 já tô querendo parar, mas que eu vou conseguir parar mesmo pra descansar por volta das 8h30, 9 horas da noite. É um longo dia, né? Que começa às 6 e termina às 9 da noite. O que você me contou, já que é uma pessoa extremamente espiritualizada, ativa, tem aí várias percepções da vida, o que você faz nos seus momentos livres para realmente descansar? Olha, eu gosto muito de estar na natureza, gosto muito de estar com o pé ali na grama, então gosto muito de ir em parques, tá? No final de semana adoro estar no parque, no meio do verde, gosto muito de correr, é uma paixão que vem de algum tempo já. E quando eu não tenho a possibilidade de fazer isso, então eu busco estar com a minha família, o meu namorado, sempre em presença, né? Então, buscando ter momentos de presença e de qualidade com eles, assim, com amigos também. Como que é essa sua conexão com o espiritual? Olha, eu falo que é forte. Eu cresci, né, numa família que é católica, mas eu costumo dizer que eu me aproximo de tudo que me faz bem. Então, por isso que eu me entendo como uma pessoa espiritualizada, né? Então, espiritualidade é diferente de religião. Todo dia eu preciso ter o meu momento de oração, eu tenho meu devocional. Então, todo dia eu preciso ter um momento de conexão mesmo, onde eu
paro, respiro, de fato converso com Deus, que é quem eu acredito, né? E apresento meus agradecimentos e também, né, o que eu gostaria, né, para minha vida. E é isso, assim, eu estimulo todo mundo a ter esse momento, porque né, eu acho que é um momento que pode ajudar a gente nessa questão de saúde e bem-estar mesmo, né? De você ter e desenvolver o que eu chamo de fé, né? Que eu acho que é muito importante. É legal, independente de religião, isso que você citou, né? Que Sim. Espiritualidade não tem relação com religião. Isso, exatamente. Então, se você quer sentar na frente de um parque, fazer uma meditação, olhar para dentro, para si mesmo, já é um passo. Com certeza, absoluta. Eu acho que o mais importante é você buscar o que te conecta com o que você acredita, né? Seja entrando dentro de uma igreja, entrando dentro de um templo, seja você sentando na grama meditar, seja você escutando uma música de repente. Então, é o momento em que você se conecta com o que você acredita e que aquilo te traz força e otimismo, vamos dizer, né? Que eu acho que é o que você precisa para fazer as coisas andarem, assim, né? E para ter certeza que as coisas vão fluir na maneira que tiver que ser, quando ser, e é isso. Eu tô falando aqui, gente, com uma profissional da saúde que ela tá completa demais para ser verdade, né, doutora? Que coisa boa, porque você cita esses benefícios de você não só tratar quando você tá doente, mas cuidar da sua saúde antes. E a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Eu acho que quando um paciente encontra alguém assim para conversar do outro lado ali da mesa, é diferente, né? A gente se sente tratado de uma forma diferente. Numa conversa aqui com você, eu já percebo que é diferente. Você também percebe isso no seu dia a dia? Eu percebo, assim. Eu percebo quando o paciente, ele me dá abertura, né? Porque tem paciente que a gente tem que respeitar, né? Mas quando o paciente, ele me dá abertura para abordar tudo isso, assim, eu percebo que é muito gratificante e eu vejo bons resultados, assim, sabe? Falando de pacientes que estão comigo tratando doença, né? Então, às vezes até em quimioterapia, né? Então, é um momento em que eu me vejo com muita necessidade de trazer isso para o paciente, né? Então, eu sempre, quando eu trago uma notícia ruim, eu tento trazer isso para o paciente, de falar, olha, vamos com calma, eu sei que não é fácil, mas vamos tentar buscar alguma coisa que você possa acreditar, né? E eu percebo que cada paciente acaba seguindo um caminho de conexão, e isso é muito importante, né? O trabalhar o mental. E nos pacientes que vêm buscar, né, então, essa melhora de qualidade de vida também. Então, também tive uma paciente que me falou que às vezes via sempre eu postando sobre o meu devocional, viu às vezes eu falando de fé, e que ela buscou começar também todos os dias, e que ela estava se sentindo muito melhor, né? Eu nem abordei no consultório com ela acabou trazendo isso da rede social, e ela me levou em consulta, e eu achei muito legal, assim. Então, eu falei, puxa, que bacana, né? Porque de alguma forma você está tocando e melhorando a vida da pessoa, né? Porque de maneira nenhuma isso vai fazer mal, né? Isso vai fazer só bem, né? De trazer um conforto, de trazer segurança, de trazer bons pensamentos. Então, isso é bem gratificante. Já aproveita e conta pra gente quais são suas redes sociais. Instagram, né? Então, doutora Maíra Galucci. E Facebook, por enquanto, também doutora Maíra Galucci. Para quem quiser entrar em contato com a clínica, com o consultório, saber mais, se informar mais sobre esse assunto, sobre essa busca pelo bem-estar, como que funciona esse atendimento? Podem entrar em contato com a minha secretária, tá? Então, nas minhas redes sociais tem o contato, né? Então, podem clicar, entrar em contato com a Flávia, que ela vai orientar como que funciona a consulta, tanto da parte de hemato, quanto a parte de atendimento voltado mais para saúde e bem-estar. Que eu acabo, às vezes, tendo que ter um enfoque diferente, né, durante o atendimento. E ela pode passar todas as informações de horários e locais de atendimento. Bem-estar é para cuidar hoje, para amanhã, no futuro, envelhecer bem e com qualidade. Isso, né? Mesmo, buscando uma qualidade de vida no futuro, né? Um bom envelhecimento, eu falo, né? Saúde hoje para a gente colher os frutos amanhã. É a verdadeira prevenção. Isso mesmo. Bom, antes da gente encerrar a nossa conversa, a gente tem um tópico aqui que é um jogo de vai e vem, hein? Vou te fazer umas perguntas, vou te falar alguma coisa aqui, você tem que me responder com uma palavra ou uma frase, uma forma bem objetiva. Então, uma pessoa que é referência para você, Maíra.
Eu vou pedir a permissão de falar duas. Ah, bom. Então vamos lá. Tá permitido. É porque me vem nessa área de saúde e bem-estar, me vem duas pessoas. Uma é um médico de São Paulo, que é o Dr. Gustavo Vilela, né? Eu me inspirei muito nele e me inspiro muito nele, ele é um ótimo médico. E uma médica daqui de Curitiba, que é a doutora Débora, que é inclusive embaixadora da Top View de área de saúde, que é uma nutróloga, que eu gosto muito do trabalho dela. Já inclusive fui paciente dela e gosto bastante da maneira como ela aborda e faz o trabalho dela com os pacientes. São dois profissionais que te inspiram mesmo. Me inspiram muito, muito mesmo. Que legal. Um sonho ainda não alcançado. Olha, com certeza é o sonho de formar minha família. Mas que tá próximo, se Deus quiser. Como que é essa sua imagem de família? A minha imagem de família é... Eu acho que talvez a imagem da minha família, assim, graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que, da forma deles, buscam dar pra gente tudo que eles podem, né? Então, pra mim e pros meus irmãos. E acho que de união, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa ao meu lado que é uma pessoa muito especial, muito legal e que olha para esse mesmo caminho comigo. Então, a gente, com certeza, tá buscando, né, criar a nossa família. Que legal. Filhos? Muitos? Eu ainda não tenho, mas gostaria de ter pelo menos aí uns 2 ou 3. Ah, que bacana. Quem sabe numa próxima conversa a gente já esteja num caminho diferente e atualiza isso também. Doutora, uma experiência que você recomenda para todos? Olha, já que a gente está falando na parte de saúde e bem-estar, eu acho que uma experiência que eu recomendo, que eu gosto muito, é de acordar bem cedo para fazer atividade física e você poder ver o nascer do sol. Eu tive a oportunidade de ver nasceres do sol, assim, maravilhosos aqui em Curitiba. E quando a gente começa o dia, assim, com energia, fazendo atividade física e já vendo a luz, né, natural, fantástico. A gente teve um verão muito bom pra isso, Sim, né? Sim, tivemos. Pena que já foi embora. Pois agora voltamos a ter a nossa Curitiba nublada. Exato. Doutora, um único lugar no mundo. Eu gosto muito de Londres. Apesar de não ter muito sol. É verdade, né? Mas eu gosto muito de Londres. E dizem que Curitiba tem mais dias nublados do que Londres. Exatamente. Então tá meio páreo. Mas por que Londres? Não sei, eu tenho uma paixão desde pequena por Londres e foi a minha primeira experiência com viagens para o exterior, foi para Londres. Eu me senti muito bem lá, acho que talvez por essa questão de príncipe, princesa, não sei te dizer, mas é uma coisa que vem desde criança também, sabe? Que legal, o que te marcou nessa viagem, assim, que você lembra? Lembro muito bem de algo que me marcou, que foi quando eu estava pousando e eu tive a oportunidade de, né, ver a roda gigante, né? Então aquilo foi muito significativo. Impactante. Eu lembro que eu até chorei, assim, porque eu falei, nossa, eu estou realizando um sonho. Quantos anos você tinha, doutora? Eu já tava foi em 2019, talvez, porque eu viajei tarde pra fora, acho que foi em 2019 que eu tinha 32, 33 anos. Então foi uma coisa que tá viva ali pra você. Sim, foi muito significativo, porque pra mim, aquele momento que você fala, meu Deus, eu estou realizando um sonho da minha vida. Foi aquele momento. Que legal, que coisa boa. Muitas fotos nas redes sociais tem lá. Não pode viver sem? Olha, né, acho que também vou pedir permissão de falar duas coisas. Primeiro, eu não posso viver sem meu devocional. Então, eu preciso todo dia ter o meu momento de conexão, de leitura. E eu não posso viver sem a minha cachorra, a Lua, que é uma Border Collie, que é super sapeca. Muita energia, Border Collie. Muita energia. Mas ela entrou na minha vida durante o meu tratamento. Em 2017, e então ela me trouxe muitas coisas boas. Então ela é muito especial pra mim. E ela é super ativa. Como que é a rotina com Border Collie sendo uma médica que fica tantas horas fora de casa? Muito ativa. Então ela vai pra creche, né? Então a gente manda ela pra creche ao longo da semana. Eu tenho muita ajuda dos meus pais também, que me ajudam a cuidar dela. E do meu namorado vovô também. E vovó pet? A minha mãe não gosta de falar que é vovó pet, mas o meu pai gosta. Ok. Mas no fim do dia, daí tá lá, né? Deitadinho junto com você, no sofá, é muito bom. Extremamente carinhosa, é uma companheirona, de fato. Tenham animais de estimação. Sim. Tenham animais de estimação. Agora, mais uma dica, doutora. Aliás, mais um tópico aqui. É uma dica justamente para quem tá tentando melhorar a saúde. Uhum. Eu acho que quem tá tentando melhorar a saúde, primeira coisa, tem que começar a se amar,
e a entender que sem saúde a gente não é nada. Então, buscar bons profissionais que possam te orientar, tanto da parte médica quanto da parte de psicologia e educadores físicos. E entender que é um processo. Não adianta a gente querer começar hoje e amanhã já tá ali correndo uma maratona, né? Então, não é do 0 ao 80. Então, ir step by step, ir conquistando passo a passo, porque assim a gente vai conseguir ver os resultados, isso vai animando e assim a gente vai longe. É um ato de amor próprio. Sim, com certeza. Perfeito. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada a você. Tanta dica importante, dica produtiva e uma conexão aqui que você estabelece quando você conta também um pouco aí de quem é a Maíra fora do consultório. Sim, obrigada, doutora. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer. Excelente, gente. Essa foi então a nossa entrevista com a doutora Maíra Gallucci, enriquecendo cada vez mais esses nossos conteúdos aqui do podcast Vidas Médicos. Lembrando que você pode conferir essa história, rever também esse conteúdo, ter mais ali detalhes também extras, acessando a nossa edição 285 da TopView. Pode ser no aplicativo, na versão impressa, no nosso portal também, topview.com.br. Bate-papo, além desse aqui com a doutora Maíra e as nossas outras edições, estão sempre todos lá no Spotify ou ainda no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela audiência, continuem com a gente, compartilhe aqui o conteúdo com quem você conhece e até a próxima.